13,23 vezes a tração, quanto que é a tração? Menos 14,95 alfa, mais 650. Tá aí. Isso vai ser igual a menos 20,3 alfa. Pronto. Agora eu preciso fazer essa distributiva e resolver o cálculo para achar o alfa. Vamos lá. Resolvendo a distributiva aqui, né? Então, vamos ter lá. Menos 0,23 vezes menos 14,95. Dá 3,44 alfa. Positivo, menos com menos mais. Menos 0,23 vezes 650. Só um minutinho, pessoal. Desculpa, meu celular estava tocando. Menos 0,23 vezes 650. Dá menos 149,5, que vai ser igual a menos 20,3 alfa. Pronto. Então, resolvendo isso daqui, né, eu vou pegar esse 3,44 alfa, vou passar para lá subtraindo. Então, vai ficar menos 149,5, vai ser igual a menos 20,3 alfa, que vai somar com os 3,44 alfa que passou para cá somando. Dá menos 23,74 alfa. E daqui sai a aceleração angular T, que é a resposta da letra A, que vai dar 6,3 radianos por segundo ao quadrado. Tá aí. Então, essa é a aceleração angular do sólido, da polia dupla. Ok? Prontinho. Então, a resposta da letra A está dada. Veja, se o exercício pedisse a tração, né, era só substituir aqui e calcular a tração. Não pediu, mas se pedisse, né, pega o 6,3, substitui aqui e calcula a tração. Pronto, tranquilo. Se o exercício pedisse a aceleração angular do contrapeso, a aceleração, desculpe, do contrapeso, era só substituir aqui o alfa e fazer o cálculo. Olha lá. Ok? Pronto, então a resposta da letra A está aí. As perguntas da letra B e C são perguntas de cinemática, pessoal. Ok? Então, a pergunta da letra B quer saber a velocidade angular no instante de 3 segundos. A pergunta da letra C quer saber a velocidade angular no instante em que o contrapeso deslocou-se de 0,3 metros. Então, são exercícios de cinemática. Então, vamos resolvê-los, não é porque são de cinemática que nós não vamos resolver. Então, deixa eu pegar mais papel aqui. Então, vamos dizer que a parte dinâmica desse exercício está encerrada. O resto agora é cinemática. Ótimo. Então, vamos lá. Pergunta da letra B do exercício. Qual é a velocidade angular no instante 3 segundos? Aí. Então, no instante 3 segundos, a velocidade angular vai ser, né, ômega 3 é igual ao ômega 0 mais o alfa vezes o instante de tempo correspondente a 3 segundos. Equação do movimento uniformemente variável. Ômega igual a ômega 0 mais alfa t. Vimos isso lá no semestre passado, certo?
A aceleração angular a gente acabou de calcular aqui, 6,3. A aceleração angular inicial é zero, porque esse sistema parte do repouso. Não é isso? Inicialmente em repouso, é acionado por um contrapeso de massa, 65 kg, e assim vai. Então, essa polia parte do repouso. Então, no instante inicial, a velocidade angular dela é zero. Bom, no instante 3 segundos, a velocidade angular será de 6,3, que é a aceleração angular, calculamos agora, o instante segundos. Angular no instante 3 segundos, que é de 18,9 radianos por segundo. Tá aí. Pronto, essa é a resposta da letra B. Bom, como eu disse, cinemática, né? Então, aplicação dos conceitos cinemáticos aqui nessa pergunta da letra B. Bom, na letra C, aí precisa de um conceito cinemático um pouquinho mais apurado, que a gente aprendeu no semestre passado e que possivelmente você já não se lembre muito bem. Né? Esse contrapeso, né, vai descer 0,3 metros, né, ou seja, esse contrapeso vai realizar um ΔS, né, de 0,3 metros, e, consequentemente, isso vai significar que a polia girou de algum tanto. Né? Então, dizer que o contrapeso desceu 0,3 metros significa dizer que a polia girou alguma coisa. Então, na verdade, o que você vai precisar fazer aqui nessa letra C para começar o exercício é transformar essa informação linear numa informação angular. Né? Você vai pegar essa informação linear, o ΔS do bloco, e vai transformar numa informação angular que vai ser usada para a polia. Então, essa transformação dessa informação linear nessa informação angular usa um conceito que a gente já viu lá no semestre passado. Né? O que é o θ? Né? O θ é o S, né, o arco, dividido pelo seu respectivo raio. Né? Então, esse conceito aqui a gente viu lá no semestre passado. S é igual a θ dividido pelo... Desculpa, ao contrário. Cara, tá tão bonitinho o papel. Desculpa, depois eu dou um jeito de apagar isso aqui. O θ, pronto, é o S dividido pelo R. Ok? Tá lá. Então, né, o Δθ vai ser o ΔS dividido pelo raio, que aqui vai ser o raio interno dessa polia. Então, isso aqui a gente viu lá no semestre passado. Então, multiplicando isso aqui em cruz, fica aqui o ΔS, que o bloco vai descer, vai ser igual ao Δθ da polia vezes o raio interno. Tá? Beleza. Então, eu quero descobrir quanto vai... Na verdade, não precisava nem ter feito isso aqui, né? Oh, meu Deus. Mas tudo bem, vai. O ΔS, quanto que é? Quanto que o bloco desceu? Né? O deslocamento do bloco está dado aqui na pergunta. 0,3 metros. Pronto. 0,3 vai ser igual multiplicado pelo raio interno, que já está aqui, ó, 0,23. Pronto. Então, eu transformei aquela informação linear numa informação angular. Aí. Então, 0,3 dividido por 0,23 vai dar 1,3 radianos. Então, esse é o tanto que a polia girou, né? E agora a pergunta que você deve se fazer é: quanto é que demora para a polia girar desse tanto aqui? Ou seja, partindo do repouso,
qual é o tempo necessário para que a polia realize um giro de 1,3 radiano. Ok? Tá aí. Então, vamos ao desenvolvimento. Né? Então, ele quer saber o ômega em função do delta θ. Então, isso daqui nos leva à equação de Torricelli. Né? Então, o ômega ao quadrado é igual a ômega zero ao quadrado mais 2 vezes alfa vezes delta θ. Né? A equação que relaciona variação de coordenada angular com velocidade angular é a equação de Torricelli aplicada ao sólido girante. A velocidade angular inicial é zero, né? Já vimos, o sistema parte do repouso. A aceleração angular nós já temos, o delta θ nós já temos, é só calcular o ômega correspondente a esse delta θ, que corresponde, consequentemente, aos 0,3 metros de deslocamento do contrapeso. Então, o ômega ao quadrado vai ser igual a 2 vezes a aceleração da polia, 6,3, já calculamos anteriormente, vezes o delta θ, que está aqui, ó, 1,3, e daqui sai a velocidade angular, que é a resposta da letra C. Vamos lá, 2 vezes 6,3 vezes 1,3, multiplica tudo e tira a raiz. 4,04 radianos por segundo é a velocidade angular no instante em que o contrapeso se deslocou 0,3 metros para baixo. Prontinho. Então, está resolvido este exercício. Então, como eu disse, as perguntas da letra B e C são aplicações dos conceitos cinemáticos, como eu já vi no semestre passado. A pergunta da letra A, essa sim pode ser considerada um exercício de dinâmica realmente. Vejam se tem dúvidas aí, a gente continua. Ok. Bom, então podemos passar para um próximo exercício. Depois isso aqui tudo vai ser escaneado e vai ser incluído aí no PowerPoint para vocês. Então, o próximo exercício, deixa eu acertar a numeração dele aqui que eu esqueci. Cadê ele? Deixa eu pegar aqui na apostila para acertar a numeração dele. Está condizente com o novo livro. Esse exercício não está... Ah, está aqui. Desculpa. A figura é um pouquinho diferente, mas é a mesma coisa, tá? Então é um exercício... Só estou arrumando aqui o PowerPoint, já mostro para vocês. O exercício 3.13.11, da página 101. Pronto. Aí. Beleza. Então, vamos a este exercício aqui. Beleza. O exercício. Então, esse é o exercício 3.11
3.13.11 da página 101. Então diz lá, a figura ilustra uma polia de massa 8 kg, raio 0,3 metros, acionada por dois blocos A e B através de corda que não escorrega em relação à mesma. Os blocos A e B possuem massas MA 20 kg e MB 12 kg, respectivamente. Adotar a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Pede-se a aceleração do bloco A. Bom, então eu vou dar um tempinho para vocês, 5 minutinhos, para colocar as forças neste exercício. Tá? Vou dar um tempinho para vocês aí, só colocar as forças. E aí a gente vai equacionar, vai colocar as forças e vai equacionar junto aí. Então vai lá. Se tiver dúvida é só chamar aí no chat.
Ok. Deixa eu só voltar a câmera aqui. Beleza. Então, vamos começar aqui colocando as forças, né? Então, aqui, o que nós temos nesse sistema? Nós temos duas partículas e um sólido, né? Essa polia simples, e dois blocos que são, cada um deles, uma partícula, beleza? Então, vamos à colocação das forças aqui neste exercício. Então, começando pelo bloco A, né? Esse bloco A tem um peso próprio. Vou colocar aqui PA. Esse bloco, esse peso aponta na direção vertical para baixo. Beleza. Desse lado aqui, né, nós temos uma tração, ok? Essa tração eu vou chamar de tração TA. TA, que aponta na direção vertical para cima. Então, aqui está a tração TA. Essa tração se propaga pelo fio e vai puxar esse ponto aqui na direção vertical para baixo, na mesma direção da corda, só que no sentido contrário a que essa daqui age, né? Então, sempre é assim que as forças de tração aparecem em cordas, cabos, fios ou qualquer coisa similar, né? Vocês já viram isso lá em mecânica da partícula. Ok, então, aqui a tração TA, beleza. E, beleza, desse lado é isso que nós temos. Do lado direito, nós temos exatamente a mesma coisa, só que tudo para o bloco B, né? Então, aqui nós temos um peso próprio, esse bloco B, esse peso próprio do bloco B, aí, aponta na direção vertical, para baixo, e aí eu vou ter aqui a tração TB, essa tração TB aponta na direção vertical para cima no bloco B, e se propaga pelo fio e vai puxar a polia com a mesma intensidade aqui, TB. Na mesma direção, no sentido contrário. Pronto. Aqui eu tenho a tração TB. Bom, atenção. O peso da polia e a normal ali eu nem vou desenhar, tá? Nem vou desenhar, por quê? Eu acabei esquecendo de mostrar para vocês aqui, ó, que esse equacionamento aqui, deixa eu trocar a câmera aqui, peraí. Aqui, lembra desse equacionamento aqui que ficou em aberto, né? Esse equacionamento que a gente tinha feito aqui para a polia ficou em aberto. Esse equacionamento a gente não usou para nada, pessoal, tá? Então, veja, em inúmeras situações, isso é muito comum acontecer nos exercícios de rotação em torno de eixo fixo, ok? Quais forças se anulam? Desculpa, Sueli. Então, esse fenômeno, vamos dizer assim, desse equacionamento aqui ser absolutamente inútil, né? Esse equacionamento não serve para nada. Vocês viram que a gente resolveu o exercício inteiro sem utilizá-lo. Então, o equacionamento do teorema do centro de massa aplicado à rotação em torno de eixo fixo, em inúmeras situações, não serve para absolutamente nada. Mas em algumas poucas situações, o teorema do centro de massa vai ser decisivo na resolução do exercício. Bom, isso eu vou explicar quando chegar o momento em que o teorema do centro de massa vai ser decisivo e vai ser importante. Aí eu vou falar assim, ó, nesta situação,
o teorema do centro de massa precisa ser aplicado. Ok? Então, esse exercício que você está vendo aí na tela vai ser resolvido na sua íntegra sem a utilização do teorema do centro de massa. Ok? A atração TA e a atração TB, não, elas não se anulam, porque elas agem em corpos diferentes, Sueli. Mas essa atração aqui está agindo aonde? Cadê a canetinha aqui, caramba? Aqui. Essa atração aqui está agindo no bloco. Essa outra atração está agindo na polia. Certo? Então, não posso dizer que uma força anula a outra. Né? Porque elas atuam em corpos diferentes. Beleza? Bom, o que mais eu preciso desenhar aqui, pessoal? Como que a gente vai saber para onde é que o sistema se movimenta? Né? Então, aqui está meio na cara, né? Que se o bloco A possui mais massa do que o bloco B, a tendência é que o bloco A desça e que o bloco B suba. E que a polia, consequentemente, gire, acelere no sentido anti-horário. Né? Então, isso está bem óbvio aqui. Então, a aceleração do bloco A aponta na direção vertical para baixo. Vou colocar aqui aceleração A. Beleza. A aceleração do bloco B aponta para cima. Vou colocar aqui, ó. A, B. Aí, aponta na direção vertical para cima. E aqui eu tenho a aceleração angular do sólido no sentido anti-horário, ou seja, a aceleração angular da polia. Pronto. Então estão colocadas as acelerações de cada um dos corpos. Isso é fundamental, pessoal. Então você precisa indicar as forças e as acelerações de cada um dos corpos no sistema que você está estudando. Porque depois você vai precisar equacionar e, principalmente, dar sinal a tudo isso, inclusive as acelerações. Então, não esqueça de desenhar também as acelerações. Ótimo. Então, vamos lembrar aqui da nossa referência vetorial. X para a direita, Y para cima, e tudo que gira no sentido anti-horário é positivo. Então, vamos lá. Aqui é o Y. Aqui é o X. E tá lá. Beleza. Ok. Bom, com isso, nós vamos ter aí, então, o desenvolvimento do equacionamento. Então, agora chegou o momento de equacionar isso tudo. Então, pensando lá, nós temos 3 corpos a serem equacionados, né? A polia e os blocos, ok? A Isabela falou, faltam as forças na polia? Falta o peso e falta normal, no caso, só. Só que eu vou resolver sem essas forças, vocês vão ver, tá? Então, a força peso e a normal não vão influenciar na resolução do exercício, porque elas entrariam no teorema do centro de massa, né? E vou mostrar para vocês que, na verdade, o peso e a normal aqui podem ser simplesmente esquecidos, que não vão entrar no equacionamento da polia, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar aqui pelo bloco A. Bloco A. O bloco A é o quê, pessoal? O bloco A é uma partícula. Né? Ok? Então, a ele eu vou aplicar o equacionamento de partícula. Então, eu vou escrever lá que a somatória das forças em Y vai ser igual à massa do bloco A vezes a aceleração do bloco A. Tá. Beleza. Então, quais são as forças que atuam em Y neste bloco A? Eu tenho lá a tração TA, o peso PA, igual à massa do bloco A
vezes a aceleração do bloco A. Agora eu preciso dar sinal para tudo isso daí. Atração TA, essa atração aqui, né? Eu estou olhando o bloco. Tá? Esquece essa daqui age na polia. Essa atração aqui, ó, aponta para cima, a favor da orientação do eixo Y, sinal positivo. E essa força aqui PA, aponta para baixo, contrária à orientação do eixo Y, sinal negativo. A aceleração eu preciso dar sinal também, né? A aceleração do bloco A está apontando para onde? Para baixo também, sinal negativo. Pronto, está equacionado o bloco A. Vou fazer a mesma coisa para o bloco B agora. O bloco B também é um equacionamento de partícula. Aí. Beleza. Então, o bloco B vai ter quais forças atuando nele? Qual a equação, né? Somatória das forças em Y vai ser igual à massa do bloco B vezes a aceleração do bloco B. Aplicação da segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica. Então, a somatória das forças em Y, quais são as forças que agem em Y no bloco B? Então, olha só o bloco B agora, só o bloco B, esquece o resto. Eu tenho a tração TB, tenho o peso PB, que é igual à massa do bloco B, vezes a aceleração B, sinal positivo, que aponta para cima a favor da orientação do eixo Y. Peso PB aponta para baixo, contrário à orientação do eixo Y, sinal negativo. A aceleração do bloco B aponta para cima, então tem sinal positivo. Não precisa nem dar sinal, porque o positivo já está subentendido se a gente não colocar nada. Mas, pronto. Aí está, ok? Beleza. Agora, atenção a uma coisa, pessoal. Vamos aproveitar e vamos fazer isso aqui já. A aceleração, vou colocar aqui então uma observação. A aceleração do bloco A é igual à aceleração do bloco B. Por quê? A aceleração do bloco A é igual à aceleração do bloco B, porque estes dois blocos estão pendurados à mesma distância em relação ao eixo fixo de rotação do sólido. Somente por isso. Ok? Então, repito. A aceleração do bloco A tem o mesmo valor da aceleração do bloco B, pois os blocos estão com a aceleração do bloco A, eu vou chamar de aceleração. A aceleração do bloco B, eu vou chamar de aceleração também. Então, vamos lá. A equação vai ficar assim. Ó. TA menos PA vai ser igual a massa de A menos aqui, vezes a aceleração. Pronto. Então, essa aceleração de A virou aceleração, o sinal de menos veio aqui para frente. A tração de B menos o peso PB vai ser igual à massa do bloco B vezes a aceleração A.
Pronto. Aí. Então, isso já facilita bastante a nossa vida. Ok? Beleza. Então, agora, a gente terminou de estudar as partículas. Legal? Estudamos os blocos. Agora, nós vamos para o que interessa propriamente, que é o estudo da polia. Atenção. Agora é que vem propriamente o conteúdo do semestre, né? Até agora era a mecânica da partícula, uma revisão basicamente de mecânica da partícula. Então agora vamos estudar a polia. A polia é o que, pessoal? A polia é um sólido. Se ela é um sólido, a ela eu vou aplicar os equacionamentos de sólido. Repito, o teorema do centro de massa nós não vamos aplicar. Por quê? Porque ele, neste exercício, resultaria um equacionamento absolutamente inútil. Não ia servir para nada. Ok? Então, repito, o teorema do centro de massa, por vezes, é inútil na resolução dos exercícios de movimento de rotação em torno de eixo fixo. Mas tem um problema. Você vai acabar esquecendo dele. E em algumas poucas situações ele é absolutamente decisivo na resolução do exercício. Por enquanto, fica dessa forma. Neste exercício, o teorema do centro de massa, a aplicação do teorema do centro de massa, gera equacionamentos que não servem para absolutamente nada. Então, vamos pular o teorema do centro de massa. E vamos direto para o teorema do momento angular, que diz o quê? Que a somatória dos momentos em relação ao centro de massa dessa polia tem que ser igual ao momento de inércia baricêntrico vezes a aceleração angular. Pronto. Ótimo. Então, agora, atenção. Olhando a polia, quais são as forças que produzem momento nessa polia? Né? Eu tenho a tração A gerando um momento nesse sentido, eu tenho a tração B gerando um momento neste sentido aqui, certo? Então, vamos fazer a análise do jeito que a gente sempre fez. Cadê o centro de massa desse sistema, né, dessa polia? O centro de massa está em cima do eixo fixo de rotação. Vou colocar lá, CM. Pronto, o centro de massa está aí. Legal. Então, agora eu vou desenvolver o cálculo do momento da tração TA. Então, tração TA é a força. Vezes braço da tração TA. Vamos lá. Linha de ação da tração TA, do jeito que a gente sempre fez, pessoal. Linha de ação da tração TA é essa aqui. O braço da tração TA é a menor distância entre a linha de ação da força TA e o centro de massa. Pronto. Então, esse daqui é o braço de TA. Pronto, tá aí. Então, esse é o braço da tração TA. Quanto vale esse braço? Esse braço equivale ao raio da polia, certo? Então, esse braço aqui equivale a essa distância, que é o raio da polia. Então, fica lá, tração TA vezes o raio. E agora eu preciso dar sinal a esse momento aí. Né? Então, força TA vezes o braço raio, sinal do momento. Essa tração TA gera tendência de rotação do sólido no sentido anti-horário. Não é isso? Segura o corpo pelo centro de massa e enxerga como essa força gera tendência de rotação no sentido anti-horário. Pronto. Se gera tendência de rotação no sentido anti-horário, o sinal do momento é positivo. Aí. Pontinho. Aí está o sinal do momento da tração TA. Lembra que esse sinal não é da força. Nós estamos somando força aqui? Não. Nós estamos somando momentos. Ó. Então, aqui é a tração TA vezes o braço, que é o raio. Beleza? Legal. Voltando, agora vamos fazer o cálculo do momento da tração TB. Então, TB é a força vezes
Linha de ação da tração TB. Ah, professor, mas eu já vi que é o raio. Tudo bem, mas não custa, né, a gente relembrar o conceito de braço e fazer sempre da mesma forma, para condicionar, né? Assim você vai ter muito menos chance de errar. Pronto. Essa é a linha de ação da tração TB. O braço é a menor distância entre a linha de ação da força e o polo. Ou seja, é esse segmento aqui. Esse aqui é o braço. Braço de... Beleza. Então, TB vezes o braço, que é o próprio raio também. Beleza? Sinal do momento vai atender a rotação que essa força gera negativo. Pronto. Vezes a aceleração angular. Então, o momento de inércia eu vou deixar em branco aqui, por enquanto, vezes a aceleração angular. Sinal da aceleração angular. O sinal da aceleração angular é positivo. Por quê? O sinal, então, da aceleração angular é positivo, porque a aceleração angular atua no sentido anti-horário. Beleza. E agora ficou faltando a gente detalhar a questão do momento de inércia. Então, agora atenção aqui. Bom, olhando para essa polia, você enxerga que essa polia é uma polia simples. Ela tem um único canal, né? Ou seja, ela tem um canal que é usinado em volta dela, que é onde a corda, o cabo, a correia, sei lá, qualquer coisa desse tipo, fica alojado e os blocos ficam pendurados um em cada lado, certo? Ou seja, essa polia se assemelha a um sólido daqueles que a gente viu lá nos gabaritos de momento de inércia agora há pouco. Correto ou não? Que sólido é esse? É o disco, obviamente, né? Então, esse sólido, isso, Isabel, esse sólido se assemelha a um disco, ok? Então, se você viu lá, daqui a pouco eu vou voltar lá no slide, eu só não posso perder isso aqui, ó. Ó, se você lembra, deixa eu trocar aqui, ó. A cor, ó. Se você viu lá, né, a gente tinha essa figura aqui, lembra? Aqui eu estou desenhando em perspectiva, ou tentando pelo menos desenhar em perspectiva, né? Nós tínhamos esses três eixos aqui, ó, ok? Então aqui eu tinha o eixo X, o eixo Y e o eixo Z, né? Então aqui X, aqui Y e aqui não vai. O eixo Y e aqui o eixo Z. Pronto. Tá? Então, eu tinha essa figura lá. E existe uma fórmula diferente para calcular o momento de inércia em relação a cada um dos eixos. Né? Então, olha para essa figura aí para mim e diz para mim em qual eixo essa polia está girando. Ela está girando em relação ao eixo X, em relação ao eixo Y ou em relação ao eixo Z. Tá meio ruim a figura, né? Não dá para desenhar muito bem em perspectiva aqui mesmo. Vamos fazer assim, vamos voltar lá na figura, que aí acho que fica mais fácil. Espera aí. Só que aí para voltar na figura eu vou ter que apagar tudo que está desenhando aqui. Tudo bem, vai. As forças a gente não vai precisar mais delas aqui. Já está tudo equacionado. Vamos lá. Aqui. Pronto. Tá aí. Agora tá melhor, né, a figura? Não dá para dizer que não. Então agora você lembra lá daquela polia e fala para mim, essa polia está girando em relação a qual desses eixos aí? Isso, Ivan, isso, Isabela. Né? Então, se você enxergar aquela polia em uma vista de uma forma em perspectiva,
você vai enxergar, só tomar uma aguinha aqui. Você vai enxergar aqui o eixo X, né? É o eixo que passa pelo eixo fixo de rotação, né? Esse aqui, esse eixo X. Então, voltando lá no desenho do exercício propriamente, aqui. Onde está o eixo X? O eixo X está saindo do plano, está espetando o teu olho aí, certo? O eixo Y estaria aonde? O eixo Y seria esse cara aqui, ó. Esse aqui seria o eixo Y. E o eixo Z seria esse cara aqui, né? Se você olhasse aquela vista de perspectiva, olhando lá de frente, né? Então, o eixo X estaria saindo do plano aí, espetando a tua vista, tá? Conseguiram enxergar, então, que essa polia gira em relação ao eixo X? Vamos voltar lá na figura. Ó. Aqui, pronto. Tá aí. Então, se ela gira em relação ao eixo X, como que eu calculo o momento de inércia dela? Aqui, ó. Se ela gira em relação ao eixo X, o momento de inércia vai ser a massa vezes o raio ao quadrado dividido por 2. Pronto. Né? Vamos colocar aqui uma observação. Esse daqui é o momento de inércia de um disco girando em relação ao eixo X. Aí eu posso colocar assim, ó. Deixa eu ver a página onde aparece aqui esse aqui. Então, se você for lá essa figura, né, esse gabarito, vamos dizer assim, de momentos de inércia, está lá na página 134. Né? Então, vou colocar aqui, ver página 134. Que é exatamente essa figura que está na tela aí para você. Tá? Aqui, ó. Né? Massa vezes o raio ao quadrado dividido por 2. Pronto. Então, essa é uma das possibilidades com relação ao momento de inércia. Né? Você tem que olhar para o sólido e falar assim, esse sólido assemelha-se a um disco, logo é assim que eu calculo o momento de inércia. O Ivan perguntou, então, sempre o eixo vai estar saindo do disco, vai ser o eixo X? Ivan, a gente não pode dizer sempre, mas não tem nenhuma aplicação, por exemplo, de um disco girando em relação ao eixo Y. Né? Então, se você for pensar em algum disco girando em relação ao eixo que passa por essa direção aqui, você vai enxergar aquilo que eu falei para vocês, né? Você vai enxergar alguma coisa assim, ó, alguma coisa girando desse jeito, que não tem muita serventia para uso na engenharia, né? E se fosse em relação ao eixo Z, ele estaria girando assim, né? Esse disco estaria girando desse jeito assim, okay? Que também não tem muita aplicação em sistemas de engenharia. Beleza? Então, essa seria a ideia. Então, você tem que enxergar o eixo, né? Falar, onde que está o eixo fisicamente de rotação do sólido? Ele está na direção do eixo X, pronto. Então, você enxerga o eixo passando por aqui e essa polia girando nesse sentido aqui, no caso lá no sentido contrário. Aí. Isso, Davi. Giraria em relação ao eixo Y se fosse uma moeda, por exemplo, girando em... Certo? Isso seria essa rotação aí. Tá? O José Nelson perguntou se essa massa é a massa da polia. Sim, é a massa da polia. Deixa eu colocar aqui, MP, pronto, melhor. MP, massa da polia. Obrigado.
não é a massa, obviamente, é a massa do sólido, né? Ou seja, da polia, tá bom? Tá claro, pessoal? Bom, com isso, o que sobra é a análise do equacionamento. Então, vamos à contagem das incógnitas. Vamos lá. Contem comigo aí. Tração TA, temos? Não. Peso PA, temos? Temos. A massa de A vezes a aceleração da gravidade. Massa de A, temos. A aceleração do bloco A, que é igual à aceleração do bloco B. Temos isso? Não também. Então, nós temos uma, duas incógnitas aqui. Beleza. Agora vamos para cá. Tração TB. Tração TB, temos? Não, não temos. A massa do bloco, o peso do bloco B nós temos, a massa do bloco B nós temos, a aceleração do bloco A, que é igual à aceleração do bloco B, que eu chamei de A. Temos isso? Não, mas já contamos essa aqui. Então, nós temos aqui uma, duas, três, e aqui a gente já contou. Então, nós estamos com três incógnitas aqui. Beleza, vamos para este equacionamento aqui agora. Atenção, veja. Quantas incógnitas nós temos aqui? Tração TA já contamos, o raio nós temos, tração TB já contamos, o raio nós temos, massa da polia nós temos, o raio da polia nós temos, e o alfa, que é a quarta incógnita. Então, agora, o que vai acontecer? O sistema está travado, né? Dá uma olhada aí. Nós temos uma, duas, três equações com quatro incógnitas, certo? Então, aqui são quatro incógnitas, não são três incógnitas. Aí já responde a sua pergunta, tá, Eduardo? O Gustavo perguntou, professor, a tração TB é negativa porque gira no sentido horário por conta do peso B? Esse sinal, cuidado, Gustavo, esse sinal não é da tração. Esse sinal é do momento da tração. E aí a sua explicação está correta, porque gira no sentido horário, no sentido anti-horário, certo? Olha lá. Vamos olhar o desenho lá. Aqui está apagado, mas tudo bem. Aqui eu tenho a tração TB, né? A tração TB está aqui. A tração TB gera tendência de rotação do sólido no sentido horário. Se ela gera tendência de rotação do sólido no sentido horário, o momento dela é negativo. Então, esse sinal não é da força. Esse sinal é do momento. Cuidado, aqui não está somando força, está somando momentos. Beleza? Tá claro, Gustavo? O momento é negativo por conta do peso? Não. Como que você dá sinal para o momento de uma força, Gustavo? Do mesmo jeito que a gente sempre deu. Segura o sólido pelo centro de massa aqui, ó. Segura o sólido pelo centro de massa. Imagina essa força puxando o sólido aqui nessa direção, nesse sentido. Qual é a tendência de rotação que ela gera no sólido? Ela gera a tendência de rotação do sólido no sentido anti-horário. No sentido horário, desculpe. Pronto. Sentido horário para nós, sinal do momento negativo. A gente dá sinal para o momento da força do jeito que sempre foi dado. Ok? Tá claro? Beleza.
analisar isso daí. Tá? Vamos lá. Da cinemática, temos dois pontos. Que a aceleração A, né? Vamos voltar no desenho lá, que nunca é demais explicar. A aceleração, por exemplo, desse ponto, né? Para onde aponta a aceleração desse ponto aqui? Né? A aceleração tangencial desse ponto. Se o bloco B está subindo, significa que esse ponto vai ter uma aceleração tangencial para cima. É isso? Então, aqui eu tenho a aceleração tangencial desse ponto. E esse outro ponto aqui? Para onde vai apontar a aceleração tangencial dele? A aceleração tangencial dele vai apontar para baixo. É isso? Afinal, esses dois pontos estão girando em relação a esse eixo fixo de rotação. Então, a aceleração tangencial é a própria aceleração de cada um dos blocos A e B, né? Então, a aceleração do bloco A, que a gente já disse que é igual à aceleração do bloco B e que a gente chamou simplesmente de A, é o quê? É a aceleração tangencial dos blocos. Certo? E como é que a gente calcula essa aceleração tangencial dos blocos? Vai ser o alfa vezes o raio. E aí, a gente tira essa equação. E agora, aqui está a quarta equação que faltava. Então, agora você tem uma equação, duas equações, três equações, quatro equações, quatro incógnitas. Agora sim, dá para resolver. Então, não adianta você ficar, eu resolvi, tal, não sei o que, equacionei, mas está faltando equação. Tem que fazer essa análise. Você tem que traçar uma estratégia para resolver o problema. Né? Se está faltando equação, tem que parar e pensar, cara. Não adianta você falar assim, mas eu vou indo e uma hora vai se resolver. Não, não vai se resolver. Se você tem quatro incógnitas e três equações, não vai resolver, ponto. Está faltando equação. Certo? Repito, a equação que faltava é essa daqui, que veio de um conceito cinemático. Pronto. Agora o resto é matemática. O Ivan perguntou, isso é possível porque não escorrega? Sim, não é um escorregamento da corda em relação ao canal da polia. Exatamente. O Douglas perguntou, nesses exercícios sempre teremos que achar a aceleração tangencial? Douglas, ele é, vamos dizer assim, a interface entre o que acontece com as partículas, ou seja, os blocos, e a polia. Certo? Então, essa é a ideia. Né? Você tem que achar essa interface matemática que faz o bloco conversar com a polia do ponto de vista cinemático. Ok? Que é exatamente essa equação aqui. Ó. Beleza? Pronto. Então, agora é resolver isso daqui. Então, já vamos aproveitar aqui e já vamos começar a substituir valores aqui. Então, quanto que vale a aceleração disso daqui? Vale o alfa, a aceleração dos blocos, né? Vale o alfa vezes o raio. Deu negativo? Como assim deu negativo? O resultado? Não. Vamos ver aqui. O raio, quanto que é o raio? Vou voltar lá no enunciado. Cadê aqui? 0,3. Pronto. Então, a aceleração do bloco, seja do bloco A ou do bloco B, é alfa vezes 0,3. Então, eu vou pegar essa informação e vou substituir aqui, ó, nessa equação. Então, para ficar uma coisa um pouco mais organizada, vamos fazer assim. Eu vou chamar essa equação aqui de equação 1, equação 2, equação 3 e equação 4. Pronto.
Aí, para ficar uma coisa mais organizada. Né? Senão é um monte de equação, um monte de papel, e a gente não vai entender. Bom, então agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa equação 4 e vou jogá-la dentro da equação 1. Ó, vou pegar a equação 4, vou jogar a equação 4 dentro da equação 1. Assim, ó. A equação 1 aqui, né? E olha a equação, fazer assim, não vai dar certo. Quadrar aí não vai ser legal. Tá bom assim. Tá aí. Então eu vou pegar a equação 4 e vou jogar dentro da equação 1 e vou reescrever. Então dá uma olhada lá. TA menos PA vai ser igual a menos MA vezes a aceleração alfa vezes 0,3. Pronto. Tá aí. Então substituir a aceleração por alfa vezes 0,3. E aqui eu posso desenvolver isso, porque eu sei quanto vale o peso do bloco A, sei quanto vale a massa do bloco A. Então fica lá que a tração TA menos o peso PA, o peso do bloco A é de 200 newtons, né? 20 quilogramas é a massa, o peso 200, vai ser igual a menos 20, que é a massa de A, vezes alfa vezes 0,3. Pronto. Então, essa é a tração TA. Agora, o que eu já vou fazer? Eu vou isolar a tração TA em função da aceleração angular. Você já vai entender por quê. Então, fica lá, tração TA vai ser igual 20 vezes 0,3 dá 6, né? 20 vezes 0,3, 6, isso. Menos 6 alfa, e esse menos 200 passa lá para o outro lado, mais 200. Pronto. Tá aí. Então, essa é a tração TA, em função da aceleração angular. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa jogando a equação 4 dentro da equação 2. Olha aqui, ó. Vou pegar a equação 4, eu vou jogar a equação 4 dentro da equação 2. Então, veja como fica. Está meio difícil de enquadrar aí na câmera. Mas, vamos lá. Vou pegar a equação 4, e vou jogar dentro da equação 2. Então, jogar a equação 4 dentro da equação 2 é substituir a aceleração por alfa vezes 0,3. Só isso. Então, vai ficar assim a equação. Tração TB menos o peso PB vai ser igual a massa de B vezes a aceleração, que vale alfa vezes 0,3. Pronto. Vezes alfa vezes 0,3. Aí. Beleza. Então, substituindo agora aqui, tração TB menos o peso do bloco B, 120 newtons, 12 é a massa, 120 é o peso, vai ser igual a 12, que é a massa de B, vezes a aceleração angular, vezes 0,3. Tá aí. Beleza. Então, agora, dá uma olhada aqui como fica. 12 vezes 0,3 dá 3,6. Então, isolando a tração TB, vai ficar então que TB é igual a 12 vezes 0,3, 3,6 alfa, e o 120 negativo passa somando. 120. Prontinho. Então, agora, o que eu encontrei aqui, pessoal? Eu encontrei uma equação que relaciona a tração TA com a aceleração angular, e uma equação que relaciona a tração TB com a aceleração angular. Agora eu posso até tirar a tela aqui. Ótimo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso daqui, ó. Dá uma olhada. Eu vou pegar isso daqui, ó, a tração TA. Dá uma olhada. A tração TA, vou substituir aqui, em função do alfa. A tração TB isolada em função do alfa, eu vou substituir aqui. E aí, na hora que você for olhar essa equação, a única coisa que vai sobrar vai ser a aceleração angular da polia. E aí está resolvido o exercício. Só que tem um jeito muito fácil de fazer isso daqui
que se você não prestar atenção, você vai dar mais trabalho. Não quer dizer que está errado. Eu vou copiar a equação aqui, ó, dá uma olhada. Vou só copiar a equação aqui, porque senão vai estragar, vamos dizer assim, o que está escrito ali. Ó, TA vezes o raio, menos TB vezes o raio, vai ser igual a massa da polia, vezes o raio ao quadrado, dividido por 2, vezes alfa. Agora, vamos lá. Se você não percebesse isso daqui, não há problema, mas ia dar mais trabalho para resolver. Pessoal, dá uma olhada aqui, ó. Eu não tenho raio multiplicando todos os termos da equação. Ó, o raio está multiplicando aqui, e aqui ele está elevado ao quadrado, inclusive. Isso, na verdade não é pôr o raio em evidência, é dividir a equação inteira pelo raio. Quando eu dividir a equação inteira pelo raio, o que vai acontecer? Esse raio some, e esse quadrado vira primeira potência. Né? Pega esse termo aqui e divide pelo raio, cancela o raio. Pega esse termo, divide pelo raio, cancela o raio. Pega esse termo, divide pelo raio. Raio ao quadrado dividido por raio, raio a primeira potência. Aí você olha para isso e fala, mas qual é a facilidade? A facilidade é que você economizou duas distributivas aqui, ó. Dá uma bela de uma simplificada. Então vamos reescrever a equação. Tração TA menos tração TB vai ser igual a massa da polia vezes o raio sobre 2 vezes o alfa. Pessoal, isso aconteceu aqui somente porque eu tenho o raio multiplicando todos os termos. Se eu não tivesse o raio multiplicando todos os termos, isso não aconteceria. Então, isso não é uma regra. Isso foi uma simplificação matemática que foi possível ser feita aqui porque o raio está multiplicando todos os termos. Então, cuidado, hein? Então, passamos do horário, mas já está acabando já. Mais 3 minutos eu acabo aí. Tenta aí. Cadê aqui? Pronto. Beleza. Agora é só resolver essa bagaça aí. Né? Então, vamos lá. Aqui, tração TA, menos 6 alfa mais 200. Então, vou escrever a equação aqui. Ó. Tração TA, menos 6... Acabou a tinta da caneta. Menos 6 alfa mais 200. Isso é a tração TA. Eu copiei daqui.